era um vilarejo, uma cidade pequena, onde lá havia um homem muito simples. Ele era sapateiro e havia nascido caolho. As pessoas o respeitavam, gostavam dele, ele era uma pessoa educada, simples, humilde, e o chamavam de caolho. Evidentemente, não diretamente, mas quando falavam dele, como a gente faz? Sabe quem fez a palestra ontem? Aquela baixinha. Ou sabe quem eu encontrei? Aquele bem gordo. Sabe o outro que é um altão? É assim que a gente normalmente qualifica as pessoas. E era assim que, na cidade, eles diziam, né? Eu estive com o caolho fez isso, o caolho fez aquilo. Enfim, esse era o dia a dia. Mas ele era um homem respeitado e respeitava a todos. Até que um dia, e sempre tem um dia, e sempre tem aquela criança mais traquinas, que às vezes a gente educa em casa, mas ela foge daquilo que a gente ensinou, daquilo que a gente sugeriu, né? E esse garotinho, quando ia para a escola, por ser muito traquinas, ele olhava na sapataria, via aquele homem, que era caolho, e começou a brincar com ele. Então, o que ele fazia, o garotinho? Quando ele vinha para a aula, ele passava, parava na porta da sapataria, punha a mão na porta e gritava, caolho, 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 e saía correndo. Quando ele voltava, ele punha a mão na parede, caolho, 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 e saía correndo novamente. Assim foi um dia, foi um mês, foi um ano, foram anos. Ele foi crescendo e continuava fazendo a mesma coisa. E aquele humilde sapateiro, em dado momento, já não suportava mais aquilo. E então, um dia, ele pensou, hoje eu vou dar uma lição naquele garoto. E ficou à espreita. Ficou à espreita com uma espingarda. E quando o garoto veio, chegou na porta, pôs a mão e gritou, caolho, pum, ele atirou. Era um tiro de espingarda, porém, foi um tiro certeiro. E o menino caiu mortalmente ferido. Aquele homem imediatamente foi preso, foi enquadrado no Código Penal, artigo 121, matar alguém. Aliás, eu peço licença aos juristas, eu estou trazendo de forma coloquial, de forma leiga, porque senão nem todo mundo iria entender. E aí, logicamente, por estar enquadrado no artigo 121, matar alguém, a pessoa vai para o tribunal do júri. É ali que ela vai ser julgada. Vai ser julgada pelos seus pares. E o juiz, ele vai dar a sentença em cima daquilo que o jurado decidiu. E assim, no dia que foi marcada a audiência, ou melhor, o julgamento, a cidade inteira estava ali no fórum. E ali, então, nós vamos encontrar Sua Excelência o juiz, sentada no centro. Ao lado direito estava o promotor, que iria fazer a acusação. Do lado esquerdo estava o advogado de defesa e o réu, o sapateiro. E desse lado também estava o corpo de jurados, que já havia sido escolhido por sorteio na própria sociedade. E aí, no momento certo, o juiz, então, identificou o réu, o crime que ele havia cometido e começou a audiência. Deu a voz ao promotor público e o promotor público, por hora e meia, acusou aquele homem, pedindo a sua condenação, pedindo ainda a qualificadora, que significa, além de condenado, vamos pôr algum tempo mais. Por quê? Ele cometeu um crime por motivo fútil e ainda de tocaia. A gente costuma ouvir isso na televisão, né? Então, ele queria que ele fosse condenado ainda por mais algum tempo do que dizia, no primeiro momento, matar alguém. E depois que ele terminou a sua acusação, o pedido da condenação daquele homem, foi dada a voz ao advogado de defesa. E então, o advogado levantou-se,
dirigiu-se ao juiz, como sempre se faz, para cumprimentá-lo, e disse: Excelência, é com orgulho que estou aqui para prestar serviços à justiça. Tendo como presidente deste plenário um homem exemplar, digno, culto, honrado, justo, de profundo saber, orgulho desta cidade e admirado por toda a sociedade. O juiz, naquela altura, estava sorrindo. Imagine uma cidade pequena, um homem conhecido, né? Com todos esses elogios. Aí, o advogado se voltou para o promotor público. Também lhe dirigiu algumas palavras elogiosas, dizendo que, embora, naquele caso, ele estava equivocado. E depois se dirigiu ao corpo de jurados, onde ele disse que se tratavam de cidadãos da sociedade, pessoas dignas, honestas, de reputação ilibada, e os cumprimentos dele e a satisfação que ele tinha de poder contar com aquelas pessoas naquele dia, sabendo que elas iriam julgar aquele homem e de que forma, colocando-se no lugar dele e como se fossem o próprio sapateiro. Ele pigarreou, mais uma vez olhou para o seu relógio, olhou novamente para o juiz e disse: Excelência, é com orgulho que aqui estou, para lhe prestar serviços à justiça, tendo como presidente deste plenário um homem exemplar, digno, culto, honrado, justo, de profundo saber, orgulho desta cidade, admirado por toda a sociedade. E o juiz, mais uma vez, sorriu, porque foi muito elogiado perante todos aqueles que lá estavam. O advogado olhou para o promotor, dirigiu-lhe novamente os elogios, falou que ele estava ali naquele dia equivocado, e outra vez se dirigiu ao corpo de jurado, repetindo as mesmas coisas, dizendo da importância daquele julgamento, porque eles se colocariam no lugar daquele homem. Pigarreou mais uma vez, olhou o relógio, olhou para o juiz e disse: Excelência, é com orgulho que aqui estou, para prestar serviços à justiça, tendo como presidente deste plenário um homem exemplar, digno, culto, honrado, justo, de profundo saber, orgulho desta cidade e admirado por todos. Naquele momento, o juiz já não estava mais sorrindo, ele estava sério observando aquele advogado. O advogado se dirigiu ao promotor, se dirigiu novamente ao corpo de jurados, e eu vou parar aqui, porque senão os senhores vão embora e o pessoal da internet desliga tudo. Mas ele fez isso ainda mais 2 vezes, até que o juiz já tinha um semblante carregado. Diferentemente dos Estados Unidos, que aqui nós não temos o martelinho, mas quando ele começou pela 6ª vez, Excelência, é com orgulho o juiz. Opa, espere aí. O doutor advogado, o senhor vai começar essa defesa ou não? E naquele momento, então, foi que o advogado, mais uma vez, olhou o seu relógio, pigarreou, olhou dessa vez para o corpo de jurados, olhou para o promotor, finalmente para o juiz e disse: Excelência, o senhor não conseguiu ouvir mais de 2 minutos e 30 segundos de elogio e já perdeu a paciência. Imagine este pobre homem por quanto tempo suportou humilhações e encerrou a sua defesa. Bem, o nosso assunto hoje não é jurídico, então nós vamos analisar, segundo a ótica da doutrina, essa história. Quantos de nós vêm perdendo a paciência? Será que a gente perde aquilo que a gente não tem? Deus, nosso Pai, nos criou como seus filhos. Em sendo filhos de Deus, nosso Pai, Ele não iria criar filhos imperfeitos.
Partindo desta premissa, nós entendemos que somos perfeitos. E por que é que tantas virtudes que deveriam estar sendo colocada em prática, não acontece? Quando Deus, nosso Pai, nos criou, Ele colocou dentro da nossa consciência, dentro da nossa memória, sim, todas as virtudes. E cabe a nós começar a cultivar cada uma dessas sementes. E, aliás, a prece de início teve tudo a ver, mas nós não conversamos a respeito. Então, dentro de nós estão todas essas sementinhas, inclusive a da paciência. Porém, como uma semente qualquer, quando está numa terra seca, sem cuidados, ela não floresce. E cabe a cada um de nós, então, começar a cultivar, a aguar, a cuidar e ver aquela plantinha, ver a nossa paciência, assim como outras virtudes, florescerem. E é interessante, eu trouxe para os senhores como capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos. O que eu trouxe para os senhores? O Evangelho tem 28 capítulos. Em 14 deles se fala da paciência. E um especificamente, que é o capítulo 9. Então, eu trouxe para a gente poder ver um pouquinho dentro do Evangelho cada ponto que se fala da paciência. Começando pelo capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. No item 5, o ponto de vista. E ali ele nos diz o seguinte, o Evangelho nos traz o seguinte: quando se crê na vida futura, a vida terrena é curta. Nós já não temos as mesmas preocupações, porque nós sabemos que é apenas uma etapa. E assim, os reveses são recebidos com paciência, pois tudo passa. Então, aquelas ofensas que a gente entende que sofreu, as mágoas, as violências, as frustrações, as humilhações, a gente sabe que tudo isso passa. É um momento apenas. E então, em sabendo que meu reino não é deste mundo, como disse Jesus, nós teremos oportunidades melhores lá na frente. Aí a gente vai para o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. O item 3 trata da justiça das aflições. E aí, nesse item, começam aquelas perguntas. Bom, por que uns sofrem e outros não? A gente questiona isso, às vezes, e principalmente quando a gente está sofrendo, você fala, só eu. Por que o fulano, porque a gente começa a se comparar. Por que o fulano leva uma vida tão tranquila e uma vida tão difícil? Por que existe alguns poucos ricos e a maioria é pobre, né? Por que os bens são divididos de forma tão diferente? Às vezes você vê pessoas viciosas, né? Pessoas que não têm uma conduta adequada e estão se dando muito bem. E aquelas pessoas que têm uma vida dura, sofrida, pessoa honesta e leva aquela vida muito sofrida, muito dolorosa, sem nada. Então, tudo isso a gente questiona. Mas o Evangelho nos traz a seguinte colocação. Aquele que tem fé no futuro, portanto, sabe que este é apenas um momento passageiro, aquele que tem fé no futuro sabe que nós temos que ter paciência. A própria fé no futuro já nos proporciona esta paciência para poder continuar. E as contrariedades da vida, a gente acaba entendendo pela doutrina, sempre tem uma causa. E o que nós estamos vivendo neste momento é apenas um efeito de uma causa passada. Ainda nesse capítulo, nós temos o item 15, 16 e 18. E nesses itens se fala do suicídio e a loucura. E, mais uma vez, ele reforça. Saber que dias melhores virão nos exercita a paciência. Se nós não tivéssemos essa confiança, essa certeza de que amanhã será melhor, de que nós seremos melhores, porque já teremos cultivado mais algumas virtudes, com certeza nós teremos a paciência. Mas se não soubermos disso,
nós acabamos não tendo paciência para suportar aquela carga que, às vezes, no momento, a gente acha que é tão pesada. Então, nesse momento, e quando se fala do suicídio e a loucura, o Evangelho diz, supere a dor, dominando a impaciência, que é o contrário da paciência. A raiva, o desespero, e aí poderemos dizer, fui mais forte que a dor, que a violência, que a provocação, que o desespero, e consegui superar, venci. Bem, o item 26 e 27 fala das provas voluntárias, ainda dentro deste capítulo, o verdadeiro cilício. E aí vem aquela pergunta no Evangelho, é permitido ao homem suavizar as suas próprias provas? E o Evangelho ali vem a resposta, o homem, ou se nós estivermos nos afogando, será que é proibido a gente tentar se salvar? É claro que não, aquele que sabe nadar vai nadar, aquele que não sabe como eu vai ficar levantando o braço, tentando ver se alguém vê, pedindo socorro para poder se salvar, não é? Se você tiver uma farpa no pé, um espinho em qualquer parte do corpo, será que nos é proibido tirar aquilo? Não. Esta é realmente a conduta, nós temos que tirar para aliviar a nossa dor. Se estivermos doentes, será que teremos que deixar a doença avançar até chegar ao desencarne? Só se estiver isso prescrito já na nossa vida, caso contrário, não. Aliás, a doença normalmente é um convite à reflexão. Então, devemos sim procurar o médico, porque se ele existe, é com esse objetivo, cuidar de nós. Devemos também procurar o tratamento espiritual, porque seremos fortalecidos, principalmente quando estamos com uma patologia grave. Precisamos dessa ajuda espiritual. Enfim, cabe a cada um de nós, sim, apesar da resignação pela situação, e a resignação não significa acomodação, significa aceitar aquilo que eu não posso modificar naquele momento, ter paciência, às vezes, para receber a cura, mas fazer tudo o que eu puder para buscá-la. Então, a gente vai vendo que a paciência é muito mais ampla do que aquilo que parece no primeiro momento. Ainda ali, ele continua. E a prova do próximo? Se eles estiverem em dificuldade, tendo dores, problemas, eu devo ajudar ou deixar o curso da vida seguir? E, mais uma vez, aí ele vem nos explicar. A conduta do espírita jamais pode permitir isso. Se nos é dado, e talvez seja esse o objetivo, se nos é dada a possibilidade de ajudar aquela pessoa, nós deveremos ajudar da forma que for possível. Às vezes é uma ajuda por meio de um conselho, uma ajuda material, o nosso ombro amigo, ou seja, nós poderemos estar dando àquela pessoa a possibilidade de ela transpor aquela dificuldade, aquela dor, com ânimo, com paciência e resignação. Aí entra outra vez a paciência. E uma curiosidade, a palavra resignação, em muitos momentos, acompanha a paciência. Significa, eu estou aceitando agora, eu estou sendo paciente, mas não estou me acomodando. Aí vem o capítulo 6. No capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 4, o Consolador Prometido. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Porém, quando a gente está sofrendo, às vezes a gente fica um pouco surdo para isso. E aí a gente fica perguntando, fica revoltado. Nem pergunta, a gente já está revoltado. E a gente sabe que quando a gente se revolta, a gente perde todo o benefício daquele desafio, aquela oportunidade de nos melhorarmos ou mudar o rumo da nossa vida. E aí a doutrina nos mostra que a causa, às vezes, vem de existências anteriores, consequências do passado. E, desta forma, a gente começa a antever, então, um futuro com felicidade, e conseguimos, mais uma vez, ser pacientes e resignados naquele momento. E teremos coragem de seguir o nosso caminho até o fim, cumprindo a proposta daquele desafio, daquela oportunidade, daquela prova, e sairmos dali mais leve. Aí vem o capítulo 9.
Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E é interessante que a gente vai vendo que o Evangelho vai complementando, um capítulo complementando o outro, né? O item 3 e 4 fala das injúrias e violências. Então, no passado, os antigos diziam, não matarás, mas depois vem os complementos. E hoje, assim, não é só não matarás, nós também não devemos ficar com raiva. Nós também não devemos ofender ao nosso próximo. E ele diz o seguinte, por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. E muitas palavras, elas se não se complementam, elas são sinônimos. E condena, por outro lado, a violência, a cólera e toda e qualquer expressão descortês para o nosso semelhante. Então, a gente percebe o quão distante ainda a gente está, porque em quantos momentos nós somos descorteses com o nosso próximo. O item 7 nos fala exatamente da paciência. E ele começa nos convidando, sedes pacientes. A paciência é uma caridade. Então, nós devemos praticá-la. Muitos de nós nos achamos caridosos, mas aí a gente vai perceber que não é tão caridoso assim. Porque a caridade mais fácil é a da esmola. Agora, a mais difícil, ou uma das mais difíceis, ele coloca assim, perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho. Logicamente, aqueles que nos trazem os desafios, as oportunidades de reflexão, para nos servirem de teste em nosso caminho de sofrimento. Então, aquelas pessoas entraram na nossa vida para servir de teste e para ver até onde a gente aceita momentaneamente aquela situação com paciência e colocar à prova a nossa paciência. É exatamente esta frase que está no Evangelho. Então, mais uma vez, é um convite para que nós tenhamos paciência no nosso dia a dia, porque é uma caridade. Nós sabemos que a vida é difícil, ali ele coloca, são 1000 coisinhas que vão no dia a dia se juntando e que nos ferem e que às vezes... E aí nós lembramos do nosso sapateiro, quando se fala de 1000 coisinhas, porque quantas 1000 vezes aquele garoto falou, caolho, 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 e ele foi acumulando, 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 mas... se ele conhecesse o Evangelho, ele sabia que bastaria ter paciência para ele conseguir superar aquilo. Porque, apesar desses desafios, nós sabemos que há muito mais bênçãos que nós recebemos no nosso dia a dia. Bem, aí, ainda no capítulo 9, nós temos ali a cólera. Então, ele nos coloca a impaciência que nós temos diante das contrariedades fúteis. E por que é contrariedade fútil? Porque, num primeiro momento, às vezes, a gente dá uma amplitude muito grande para aquele problema, para aquela situação, para aquele desafio. E pode observar, passa um tempo e a gente lembra de um fato que foi doloroso e a gente vê, nossa, por que eu sofri por aquilo? Por que eu levei aquilo na ponta da faca, né? Quando, na verdade, era algo tão fútil. E por que é que a gente acaba dando este valor para as contrariedades fúteis? Porque nós damos uma importância maior a nós em relação àquele que está conosco e achamos que ele tem que se submeter a gente. Então, precisamos refletir, quando nós nos contrariamos, por que é que eu estou me contrariando? Até onde é válido eu me contrariar? Será que aquele irmão, ao invés de ser alguém que eu vejo como alguém que me aborrece sempre, não está ali? E aí, voltando, né, aquela pessoa que foi colocada na nossa vida para provocar ou provar a nossa paciência, ver até onde nós chegamos. E, na impaciência, o homem se volta contra tudo, às vezes ele promove grandes destruições. Mas isso não leva a nada, porque a pessoa impaciente, no primeiro momento, ela está atacando a si próprio, está atacando, está comprometendo a sua saúde, às vezes a sua vida, e aí voltamos ao sapateiro, ele não comprometeu a vida dele? Sim, por um ato de impaciência, infelizmente.
E o Evangelho diz o seguinte: se nós conseguíssemos nos ver num momento de impaciência, nós ficaríamos impressionados, não só pela nossa expressão, mas por tudo aquilo que está à nossa volta, porque nós atraímos o lado bom e o lado ruim também. Então, temos que ter esse cuidado, e nem que fosse por orgulho, nós temos que vencer esta ira, para não nos tornarmos um objeto de piedade no nosso dia a dia. A paciência não resolve nada, além de alterar a nossa saúde, às vezes torna infeliz aquelas pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos amam e que nós amamos também. E imagine se num acesso de raiva a gente comete alguma coisa que se arrepende para o resto da vida. Com certeza o sapateiro se arrependeu para o resto da vida, mas nós também não precisamos matar ninguém. Às vezes uma colocação, uma frase, às vezes nem é aquilo que a gente pensa de verdade, mas na hora da raiva a gente fala. Depois a gente pode esquecer, mas aquele que ouviu, às vezes não esquece nunca mais. Pode comprometer um relacionamento, pode afastar pessoas, pode levar aquele que ouviu à depressão, pode levar até ao suicídio. Olha o cuidado que precisamos ter, a importância da paciência na nossa vida. Bem, aí nós vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo. O item 3 é aquela parábola que fala do rei que perdoou o seu súdito porque devia, e quando ele sai de lá, ele encontra um companheiro que deve também, e ele não perdoa. Logicamente, os guardas que ali estavam e presenciaram, o levaram de volta para o rei. E o que o rei fez? Mau súdito, agora você ficará aqui, até pagar o último cento que você me deve. E aí, no item 9, Jesus diz o seguinte: nós precisamos amai o vosso próximo como a ti mesmo. E, em seguida, vem a pergunta: mas quem é o meu próximo? Será o meu familiar? Será as pessoas com quem eu convivo? E a resposta vem de uma forma muito simples: o meu próximo é toda a humanidade. Imagine quantas reencarnações nós teremos até conseguir amar toda a humanidade. E aí, então, vem a colocação em seguida: a terra será purificada pelo amor, e nela serão praticados a caridade, a humildade, a paciência, que outra vez aparece aí, a dedicação, a abnegação, a resignação, que é a aceitação momentânea, e o sacrifício, virtudes, filhas do amor. No capítulo 12, o item 4, capítulo 12, amai os vossos inimigos, o item 4, pagar o bem com o mal, coloca exatamente assim: ser vítima faz parte das provas. E nós sabemos que em alguns momentos nós estamos no papel de vítima e em outros no papel de algoz. Então, ser vítima faz parte da prova, aquela prova que nós estamos vivenciando. E se nós não reclamamos, e não devemos reclamar da prova, porque se reclamar a gente perde o mérito, não se deve reclamar daqueles que são os instrumentos, ou seja, aqueles que provocaram o desafio momentaneamente que eu estou vivendo. E deve agradecer a quem lhe fornece a ocasião de mostrar sua paciência e resignação. Quantos de nós conseguem agradecer àquele que no momento está nos provocando ou nos desafiando? Algo, mais uma vez, para a gente pensar. No capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E aí vem a fala de Cáritas. Quando Cáritas conta que, na sua caminhada habitual, se depara com a miséria, a pobreza, lágrimas, mulheres famintas com os seus filhos, e que estão desesperadas, porque se aproxima o frio e sabe que os seus filhos passarão frio e fome. Então, Cáritas diz que, por meio das palavras, do pensamento, ele começa a se transmitir coragem, tenha calma, paciência, vocês são eleitas de Deus, são protegidas dele. E aquelas mães, como se estivessem ouvindo aquelas palavras, mostram que os seus corações se acalmam, mas os seus estômagos continuam vazios. E, mais uma vez, ele repete: mães, paciência, porque outros estarão cuidando de vocês.
E aí, em seguida, no item 16 desse capítulo, ele diz, mulheres devotas. Então, ele está chamando um outro grupo à paciência, dizendo, trabalhai sim para fazer os seus enfeites das capelas, para mostrar a habilidade que você tem e a paciência de criar aquela arte, aqueles objetos de arte. Porém, trabalhe também para vestir as criancinhas dos pobres, que são filhos de Deus. Veja, às vezes, nós fazemos algo para mostrar a nossa habilidade, que é o que ele está dizendo. E aquela habilidade exige paciência. Quantos trabalhos a gente vê que é uma coisa riquíssima e diz quanto tempo levou? Às vezes temos paciência para aquilo e não temos paciência com o nosso irmão. Bem, aí nós vamos para o capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Item 9. Ingratidão dos filhos. Nós sabemos que é uma das provas mais dolorosas essa. Uma das provas que mais nos faz sofrer. Nós conseguimos suportar as provações, as dificuldades, as misérias, mas como nos dói a provocação, a humilhação, o afastamento daqueles que nos amam, que nós amamos, que não nos reconhecem. Isso nos traz muita dor. Então, o Evangelho nos traz, embora tenha essa angústia terrível, o Evangelho coloca a justiça divina nos ajudará a encarar esta parte da vida com paciência. E dessa forma, tudo aquilo que se parecia uma tortura, aquilo que nos castigava a alma, se torna apenas um arranhão, em nos mantendo pacientes na nossa fé em Deus, nós conseguimos superar essa dor, essa dificuldade familiar. Deus permite, o Evangelho complementa, Deus permite que espíritos menos avançados encarnem na família para progredirem. Então, às vezes, sim, é aquele espírito com quem nós tivemos um embate muito grande, que vem e reencarna na nossa família para que possamos nos ajustar. Mas há também aquele que vem apenas para poder, naquela família, que é uma família equilibrada, uma família sólida, por meio dos exemplos que ele recebe no dia a dia, poder progredir. E ele pode, sim, progredir ou pode falir. É claro que tudo isso causa perturbação no ambiente, no nosso lar, mas essa é uma grande prova, mais uma vez, na nossa vida, a executar a paciência. Aí nós vamos para o capítulo 16. O capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 8, mais uma vez, nos traz a desigualdade das riquezas. E ali ele diz, bom, quem tem hoje poderá não ter amanhã, não terá amanhã. Quem já teve, pode na próxima vida não ter. Enfim, a pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. Nós realmente nos deparamos, às vezes, com pessoas tão simples, tão humildes, que vivem naquela miséria, e aquela pessoa, você olha e vê que, apesar de tudo, ela agradece a Deus, agradece aquilo que ela recebe, agradece a ajuda daqueles que estão à volta, está sempre sorrindo. Por outro lado, às vezes, nós percebemos pessoas muito revoltadas. E por isso é que ele nos diz que, às vezes, para uns, a prova da pobreza é uma prova de paciência e resignação. Já a riqueza é uma prova de caridade e abnegação, saber lidar com a riqueza. Aliás, o próprio Evangelho nos diz que é mais difícil a riqueza do que a própria pobreza, né? Porque quando somos pobres, nós temos um espaço mais limitado, menos possibilidades de agir, e às vezes nesse agir é que nós acabamos desviando o nosso caminho. Então, quando a gente vem com esse limite, é uma possibilidade de a gente conseguir enfrentar os nossos desafios e superar. O capítulo 19 fala a fé que transporta montanhas. O item 3 vem nos trazer que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência necessária, com compreensão das coisas e a certeza, principalmente, que vamos atingir o objetivo. Já ao contrário, se nós formos
frágeis na nossa fé, o que vai acontecer? Normalmente, nós não temos a paciência, a tolerância, a calma necessária para poder enfrentar os nossos desafios. A paciência é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. No capítulo 20, nós temos os trabalhadores da última hora. E no item 2, o trabalhador da última hora, a gente sabe aquele que, no final, quando se recebe lá, todos recebem iguais, aquele que começou a trabalhar cedo vai questionar o senhorio. Por que é que eu recebi o mesmo que recebeu o trabalhador que trabalhou a última hora? E ele dá a sua explicação. Porém, vem o complemento. É lógico que, e aí a gente vê a palavra paciência de uma outra forma. Se este trabalhador que esperou até a última hora disser: tenham paciência, o repouso me faz bem. Quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Então, esta paciência que este trabalhador está pedindo ao outro, não é a paciência que a gente está tratando, aquela que nós precisamos ter para com os outros. Aí ele está mostrando realmente o seu comodismo. No capítulo 27, pedi e obtereis. E aí, no item 7, nós vamos ter lá a eficiência da prece. Na prece, o que a gente vê? Quando fazemos a prece e, às vezes, não temos a resposta imediata, o que significa isso? Bem, que Deus entende, acima de tudo, que aquela é uma experiência que nós temos que viver. E, por isso, Ele deixa que a gente lide com aquele desafio até superar e poder continuar a nossa jornada. Não é porque Ele não nos ama. Assim também o médico, quando cuida de nós, e às vezes nós temos que tomar injeção, nós temos que fazer uma cirurgia, vamos enfrentar dor, mas é necessário para a nossa cura. É essa a colocação, a comparação que o Evangelho faz. Mas Deus nos dará a coragem e a paciência e a resignação por inspiração de bons espíritos, e todo o mérito será nosso. Então, nós devemos, sim, continuar pedindo nas nossas preces tudo aquilo que nós não exatamente queremos, mas que nós precisamos. E, na hora certa, Deus, nosso Pai, nos atenderá. Mas precisamos ter a paciência necessária para isso, porque, normalmente, quando a gente pede, a gente quer o retorno de imediato. E aí nós chegamos no capítulo 28, coletânea das preces espíritas. No item 52, é para os inimigos da doutrina que nós professamos. E então, nessa prece é dito: dai-nos a força para suportar com paciência e resignação as zombarias, as injúrias, as calúnias, perseguições, como prova da nossa fé e da nossa humildade. Então, também, para professar a nossa fé, às vezes precisamos ter paciência. Quando um irmão nosso de uma outra religião ou que não acredita começa a fazer zombarias, colocar em dúvida tudo aquilo que nós acreditamos. Aliás, podemos orar por ele, para em dado momento ele poder perceber os seus equívocos. E o último é o item 88, sobre a obsessão. E é uma prece muito bonita, eu peguei esse trechinho. Senhor, dai-nos força para suportar com paciência e resignação, sem lamentações, esta prova que, como todas as outras, deve servir para o meu adiantamento. Uma vez que me dá a ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer a minha caridade para com o meu irmão infeliz, ao lhe perdoar o mal que me tenha feito. Então, mais uma vez, por meio da paciência, nós estaremos superando as dificuldades. Bem, quando nós chegamos aqui, a gente vê que o Evangelho todo nos pauta a paciência. E aí nós vamos voltar à nossa história, aquela história que eu contei no início, e nós vamos ver o nosso grau de paciência. Voltando à nossa história, o sapateiro foi absolvido por unanimidade. É isso que diz a lenda dessa história jurídica. O que significa? Que cada um de nós, quando nos colocamos no lugar daquele sapateiro, muito provavelmente faríamos o mesmo. Talvez
não matássemos o menino. Mas imagine a nossa ira, a nossa fúria e onde poderíamos chegar. Por quê? Porque não praticamos a paciência no nosso dia a dia. Portanto, principalmente nos dias de hoje, que mais uma vez foi colocado na prece, quantas provocações nós estamos ouvindo, principalmente quando ficamos quietos, porque neste momento político, o melhor é cada um pensar por si. E ficar quieto, sim. Não adianta nada nós ficarmos discutindo, por quê? Aquele que às vezes está ao nosso lado não tem a paciência que nós temos. Devemos, sim, pedir a Deus, nosso Pai, que nos dê aquilo que nós estamos necessitando neste momento. É bem aquilo, pedi e obtereis. Deus pode nos permitir ainda um sofrimento até o momento em que for necessário, e depois disso nos contemplar com a paz. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Agradecemos.